Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje eu pretendo citar apenas 4 versículos bíblicos para ensinar um dos princípios mais importantes para um casamento bem-sucedido. Poderíamos encontrar centenas de passagens nas Escrituras que ajudam nessa questão, mas eu vou usar apenas 4 versículos. E no final do episódio darei a resposta à pergunta 997 e a nova pergunta do dia. Antes de citar qualquer versículo bíblico, eu quero comentar sobre a realidade de muitos casamentos, inclusive do meu. 46 anos atrás, quando eu entrei nesse compromisso de casamento, eu ainda tinha muitas ideias egoístas. Eu queria uma pessoa que me fazia feliz. Eu queria a liberdade de uma relação íntima, legítima, para satisfazer meus desejos. E eu pensava muito no que ela precisava fazer para meu bem. Uma atitude egoísta. Ao longo dos anos, e especialmente refletindo sobre princípios bíblicos e aplicando esses princípios no casamento, eu tenho aprendido a fazer um pouco melhor. Ainda luto com essa tendência de querer algo para mim, mas eu compreendo melhor hoje, e todos nós precisamos compreender, que o casamento envolve serviço a uma outra pessoa, de colocar as necessidades da outra pessoa acima das nossas, de priorizar a felicidade da outra pessoa. E para isso, eu quero compartilhar 4 versículos. Um versículo bem conhecido, talvez, no contexto espiritual, religioso. Efésios 5, versículo 22, diz: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Então, começamos com isso. A mulher deve se sujeitar ao marido. Ela respeita a autoridade dele e ela procura servir ao marido. Mas, logo em seguida, ele disse, no versículo 25 do mesmo capítulo, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Até uma exigência maior da parte dos homens de se entregar, de se sacrificarem para o bem da própria esposa. E o terceiro versículo, ainda no mesmo capítulo, que envolve os dois lados da questão e muitos outros relacionamentos, versículo 21 diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Não é só no casamento, mas na vida. Nós precisamos aprender a priorizar as necessidades dos outros e não colocar nossos próprios desejos e ambições em primeiro lugar. E o quarto versículo que eu quero mostrar vem do livro de Romanos, capítulo 12, onde ele disse, no versículo 10, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Se eu devo fazer isso com meus irmãos em Cristo, com meus vizinhos, meus familiares, com certeza eu preciso fazer isso com a minha esposa. De dar honra para ela, de dar preferência para ela, de colocar as necessidades dela acima das minhas. Quando nós aprendemos esse princípio de serviço, de entrega, de prioridade da felicidade e das necessidades de uma outra pessoa, já descobrimos uma fórmula que ajuda muito em ter um casamento feliz e bem-sucedido. Vamos aprender a servir aos outros. Pergunta 997. Em Marcos 2, como Jesus provou que tinha autoridade na terra para perdoar pecados? Alternativas. A. Citou uma profecia de Zacarias. B. Orou a Deus e todos ouviram a voz do céu. Ou C. Curou o paralítico. A resposta certa, alternativa C. Diz Marcos 2, versículos 10 e 11. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Jesus, pela ação do milagre,
demonstrou sua autoridade divina de perdoar pecados. E pergunta 998 organize cronologicamente os seguintes acontecimentos. Jesus morreu, João Batista morreu, Davi morreu e Absalão morreu. A resposta no próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. No próximo episódio, eu pretendo continuar refletindo sobre o casamento, porque tem muitos princípios bíblicos que devemos aplicar no casamento para ter casamentos bem-sucedidos que duram a vida toda. Que Deus abençoe você, se já é casado conforme a vontade de Deus, para ter exatamente essa felicidade de um casamento bem-sucedido. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos